manhã sobre o tema que é a opinião que conta. Qual é a opinião que conta? Vocês sabem que há muitos séculos atrás, nos tempos antigos, as pessoas não se preocupavam muito com a sua imagem pública. Não se preocupavam muito com o que os outros diziam acerca deles. Isso era uma coisa que não tinha para eles muita relevância. Eram tempos diferentes. A sociedade era muito estratificada, as classes estavam muito bem definidas, havia os nobres, a nobreza, havia o clero, que eram os homens da igreja, e havia o povo. E mais tarde começou a surgir uma certa burguesia, enfim, aqueles pequenos comerciantes e tal, e artífices e tal, começaram a ganhar algum poder, mas ainda antes disso era assim que existia. Portanto, todos sabiam o seu lugar na sociedade, não é? Portanto, não tinham necessidade de agradar. Além disso, não havia qualquer preocupação com direitos humanos, com aquilo que hoje nós chamamos os direitos humanos. Os direitos da criança, os direitos da mulher, os direitos do ser humano. Ninguém se preocupava com isso. Nem se preocupavam com uma coisa chamada solidariedade. Também não existia. A solidariedade era natural, era entre os pares. Porque para com terceiras pessoas não havia qualquer necessidade de solidariedade. O que havia era uma coisa que nós chamamos a caridadezinha. Caridadezinha. Algumas pessoas que faziam umas coisinhas para depois realmente ficarem, especialmente perante a Igreja, muito bem vistos. Por exemplo, um nobre, uma pessoa, um barão, um duque, será, um elemento da nobreza, não se preocupava com o que é que o povo pensava dele. O rei, ainda menos. O rei não queria lá saber o que é que as pessoas pensavam dele. Não se preocupava muito com isso. Só se estivesse a uma circunstância muito difícil, a guerra, precisava do apoio dos nobres, tinha os seus exércitos privados, etc. Só aí é que ele se preocupava. Porque quando em tempos de paz ele não se preocupava com o que é que os outros pensavam. Há uma história muito interessante que se conta de um rei que era meio tolinho, não é? E nós tivemos alguns reis tolinhos até aqui em Portugal, mas pelo mundo fora também. Ele era um bocadinho lerdo da cabeça e acreditava em tudo o que lhe diziam. Então houve um espertalhão, um aldrabão, desses que existem por aí, aos montes, que um dia foi ter com ele e disse assim: rei, eu tenho aqui um tecido, o que é que os nobres, e especialmente as mulheres, se preocupavam nessa altura? Em vestir com tecidos especiais, tingidos de cores especiais, tecidos muito especiais, alguns com incrustações a ouro e por aí fora, essas coisas todas. Como não trabalhavam, tinham mais que se preocupar com estas coisas, não é? E então estavam sempre atentos aos mercadores que traziam os tecidos novos daqui e dali. E agora a seda que veio da China, uma coisa nova, fantástica. E um dia houve um aldrabão que foi ter com o rei, chegou à corte e conseguiu chegar ao rei e disse: olha, está aqui um tecido que nunca se viu. É um tecido tão riquíssimo, tão fantástico, que até nem se consegue ver à vista desarmada. E então, lá convenceu o rei: se quiser eu mando fazer um vestido, ter as medidas e tal, e fez um vestido. Claro que não havia tecido nenhum. Estão a ver a ideia? Não havia tecido nenhum. E o rei não faz mais nada. No dia especial, num domingo especial, vai com o seu séquito pela cidade fora, no seu cavalo e tal, diante do povo, e o povo costumava aclamá-lo, não é? Porque tinha receio do rei, não é? Os reis nessa altura tinham direito de vida e de morte sobre uma pessoa, sobre os súbditos, podiam mandar matar por qualquer coisa, se lhes apetecesse, se tivessem acordado dos pés de fora, e o primeiro tipo que viam, mandavam matar, e pronto, e ninguém tinha que lhes pedir contas daquilo. E o que é que o rei faz? Eles vão no cortejo real, e o rei vai em cima do seu cavalo, pijama. Para ele, a ideia era, ou de ceroulas, ou lá que é, a ideia é que ele tinha o vestido finíssimo, super especial, que nunca ninguém tinha visto. E o povo começou a aplaudir, como sempre. Às duas vezes há um rapaz, sim, mais ou menos como o meu diabo,
Dizem assim, olha, o rei vai nu. E o pessoal começou tudo a rir e foi uma vergonha. Então, o rei não se preocupava muito com o que as pessoas diziam, mas aqui ele ficou realmente muito mal visto. E o clero também não. Tinha todos os vícios e mais alguns, que enfim a história fala muito nisso. Os homens do clero, quanto mais poder tinham, quanto maior posição tinham, mais elevada posição tinham dentro da hierarquia da igreja, mais desprezavam os pobres, mais desprezavam a opinião das pessoas, porque eles supostamente eram representantes de Deus e, portanto, tinham o direito de fazer e dizer e tudo e mais alguma coisa e não ser chamados a contas. Hoje é diferente. Hoje as coisas são muito diferentes. As pessoas preocupam-se muito com a opinião dos outros. Por isso é que existe uma coisa chamada indústria da moda, não é? Que fala de etiquetas, marcas, de roupas, de glamour, e está sempre a mudar todos os anos, que é para haver sempre a indústria da moda, a indústria têxtil e calçado e não sei o quê, está sempre a ganhar dinheiro. Assim também existe a indústria automóvel, as marcas, os modelos, são sempre lançados novas marcas, novos modelos de carros, etc. E também as redes sociais. Porquê é que existem estas coisas? Porque as pessoas querem, muitas vezes, impressionar. Não estou a dizer que uma pessoa tem um carro que é para impressionar, mas há pessoas que compram um carro para impressionar. Há pessoas que não têm dinheiro para comer e compram um carro, o vizinho comprou um carro e ele não quer ficar atrás, quer comprar um carro melhor, mesmo que passe necessidade, e os seus filhos passem necessidades. E, portanto, a questão da moda é a mesma coisa. Há pessoas que se cobrem de trapos caros, de marca, relógios de marca, t-shirts de marca, calças de marca, etc., porque lá no emprego é para dar para os outros pensarem, este fulano e tal, tem coisa, não é? E no fundo são capazes de não ter as suas necessidades realmente supridas. E nas redes sociais também há muito esta necessidade de ganhar a admiração das outras pessoas. Os políticos procuram o apoio de profissionais, consultores de imagem, que lhes ensinam como é que devem falar, a vencer aqueles defeitos da fala, como é que devem vestir, como é que devem estar, digamos assim, para poderem agradar. As campanhas eleitorais procuram vender uma determinada imagem de um candidato como se fosse publicidade a um sabonete. Portanto, hoje é totalmente diferente. Hoje toda a gente está preocupada com o que é que os outros pensam. E nós vemos isto por todo o lado. São tempos muito diferentes, em que a imagem que nós refletimos sobre os outros conta muito. Porquê? Por uma razão. Porque, para nós, conta muito a opinião pública. Isto é, o que é que os outros pensam sobre nós. O que é que as outras pessoas pensam de mim. E há muita gente preocupada com isso. E há muita gente a fazer disparates por causa disso. Pela pressão da opinião pública. Porque querem ficar bem na fotografia. Porque querem ser populares. Porque querem ser amados. Porque querem ser respeitados. Porque querem que os outros tenham uma boa imagem a seu respeito. E então estão dispostos a fazer tudo para conseguir esse objetivo. Há uma coisa que se chama o locus de controle, que é se uma pessoa, a opinião dos outros sobre mim é tão importante que me afeta, então nós podemos dizer que eu tenho um locus de controle externo. Se a opinião dos outros, para mim, pode ser levada em consideração, mas não me afeta, não deixo de ser quem sou, nem fazer o que eu faço, nem de ser aquilo que eu sou, nem deixo de ser autêntico por causa da opinião dos outros, então isto tem um locus de controle interno. Isto está ligado à autoestima. Ou seja, há pessoas que têm uma baixa autoestima também porque a opinião dos outros sobre elas é negativa. E, portanto, alguém que diz alguma coisa é capaz de deitar a pessoa ao chão e a pessoa ficar completamente desesperada porque alguém disse alguma coisa que pode até nem ser verdade. Mas, como a pessoa tem um locus de controle externo, quer dizer, como a opinião dos outros é mais importante para mim do que a minha própria opinião, então se alguém diz mal de mim, eu fico completamente no chão. E quando a opinião dos outros
sempre que a opinião dos outros provoca em mim um sofrimento desnecessário, ou provoca em mim sofrimento, há qualquer coisa que está mal. Porque eu sei quem sou. Amém. Cada um de nós deve saber quem é. Amém? E portanto a opinião dos outros não é decisiva. A opinião dos outros não é importante. E muitas vezes a opinião dos outros não é apenas maldosa, não é apenas dita da boca para fora para nos agredir, para nos magoar, para nos reduzir, mas muitas vezes a opinião dos outros está profundamente errada. Está errada. Um dia, o Charles Chaplin, o ator, o famoso ator que fazia aquele boneco do Charlot, toda a gente já viu filmes do Charlot do tempo do cinema mudo, aquele vagabundo que usava um biquíni e um chapéu de coco e uma bengala e umas calças que davam para 4 lá dentro, né? E uns sapatos velhos. Um dia, já a personagem do Charlot era muito conhecida, quiseram fazer um concurso de sósias. Sósias são aquelas pessoas que são parecidos com algum ator, por exemplo, e faz-se um concurso para ver quem é mais parecido, não é? E eles vestiam-se e tal para parecer mesmo o Charlot. E o Charles Chaplin, o ator que fazia o Charlot, o filme Charlot, não disse a ninguém quem era e inscreveu-se no concurso. Ele foi ao concurso e nós pensamos assim, ganhou de caras. Não ficou em primeiro lugar, não ficou em segundo lugar, ficou em terceiro lugar. Ora, o que é que isto prova? Prova que se você depender da opinião dos outros, não serve sequer para ser você mesmo. Eu vou repetir. Se você depender da opinião dos outros, que os outros têm sobre si, nem consegue ser você mesmo. Portanto, se o Chaplin fosse atrás da opinião dos outros, ele achava que não era ele o Charlot, mas ele é que fez o Charlot sempre, não o outro. Então a opinião pública, a opinião dos outros, muitas vezes está errada. Mas além de estar errada, muitas vezes é volúvel, muda completamente, assim como o vento. Venha comigo agora em Atos dos Apóstolos. Você que estava a pensar, olha, o pastor hoje não abre a Bíblia, mas que coisa. Vão levar com a Bíblia, vão. E não é que um texto só, são 2. Atos 28. Atos 28, os primeiros 2 versículos. Os primeiros 6 versículos. Ouçam com atenção. Atos 28, 1 a 6. Havendo escapado do naufrágio, o capítulo 27 fala do naufrágio no mar Mediterrâneo que o apóstolo Paulo estava a passar numa das suas viagens, e havendo escapado, então souberam que a ilha, foram dar a uma ilha, chamava-se Malta. Aqui diz Melita, mas é Malta, a ilha de Malta, a atual ilha de Malta no Mediterrâneo. E os bárbaros, portanto as pessoas, os nativos, usaram connosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Portanto, o apóstolo Paulo e os outros, que no capítulo anterior se conta como é que foi o naufrágio, safaram-se de morrer no mar, afogados. O barco encalhou ali próximo, enfim, da ilha, conseguiram nadar, conseguiram chegar à ilha e chegaram à praia e estavam todos molhados, ainda por cima estava a chover. E então as pessoas, os nativos que estavam a ver cá de terra o drama do naufrágio, foram à procura de uns gravetos e tal, e foram acender uma fogueira para os aquecer. Mas não era suficiente e Paulo foi também buscar umas quantos gravetos, umas vides. Diz no versículo 3, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Mordeu-lhe na mão. Era uma cobra venenosa que os nativos de Malta bem conheciam. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudido ele a bicha do fogo e não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Portanto,
o apóstolo Paulo foi buscar uns gravetos, umas vides, umas coisas para aumentar a fogueira, ou fazer outra fogueira, não sei. Aí uma cobra venenosa cravou-se no braço e os nativos da ilha conheciam aquela cobra. Conheciam. Os nativos normalmente conhecem os animais a bicharada. E sabiam que era altamente venenosa. Quando uma pessoa leva uma dentada daquele animal, ela incha e morre. E antes diziam que começaram a dizer, e viram então que não acontecia nada. Ao fim de passado não sei quanto tempo, já era mais do tempo daquilo fazer efeito, eles diziam que era um Deus. Quando ele foi mordido, disseram, olha, este tipo não pode ser bom. Até ele safou-se num naufrágio, safou-se por milagre, e agora vai buscar nos gravetos e a cobra, a víbora, a finca, ele não pode ser bom. Isto, a providência, como eles dizem, a justiça, não o deixa viver. Mas como ele não morreu, já dizia que era um Deus. Estou a ver como a opinião pública é tão volúvel. De um momento acham que ele é um homicida, no outro momento acham que é um Deus. E a opinião pública é assim. Há muita gente, alguma gente, que está a querer pôr no altar o militar que mandou a Task Force de vacinação. E um dia deste escreveu um artigo a dizer, deixem o vice-almirante em paz. Porque eu não estou a dizer que devia ir para a política, ele tem um dever moral de entrar na política, a gente precisa de homens destes e não sei o quê. Sabe uma coisa? Só há uma coisa que as pessoas gostam mais do que fazer heróis. Inventar heróis. É deitá-los abaixo. E o que eu escrevi foi, se este homem entrar na política, vai ser a morte dele. As pessoas gostam de ter heróis. Sabe para quê? Para depois os deitar abaixo na primeira curva da estrada. Nós estamos fartos de ver isso. E ele diz, eu não tenho jeito para a política, eu sou militar, eu quero voltar à minha vida militar, eu estou a cumprir uma missão, não faço mais que a minha obrigação, isto não se deve a mim, deve-se à minha equipa, deve-se aos portugueses que aderiram em massa à vacinação, deve-se aos profissionais de saúde, aos enfermeiros, aos médicos, ao esforço fantástico que o Serviço Nacional de Saúde está a fazer. Os louros não são meus, são de toda esta gente. Mas as pessoas não querem saber, as pessoas querem heróis. Mas depois, na primeira oportunidade, são para deitar abaixo. Num dia são deuses, no outro dia são homicidas. Então a opinião pública muda de um lado para o outro. Mas qual é a opinião que importa? É a opinião de Deus sobre nós. Amém, irmãos? É com isso que eu estou preocupado. Não é com o que é que as pessoas pensam de mim. É com o que é que Deus pensa de mim. Porque é Deus que me conhece por dentro e por fora. Ninguém me conhece completamente como Deus conhece. Deus conhece a minha face lunar. Deus conhece as minhas zonas de sombra. Deus conhece as minhas fraquezas. Deus conhece as minhas virtudes. Deus conhece-me de uma ponta à outra. E ninguém me conhece assim. Deus vê de forma diferente. A opinião que importa é a opinião dele. É verdade. Um dia, quando Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi como rei, aconteceu o seguinte. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Os primeiros 13 versículos. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício e eu te farei saber o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? Ele disse, de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício.
E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Isto era o filho mais velho de Jessé. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Deus não vê como vê o homem. O homem vê aquilo que está à frente dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Portanto, não era o primogênito de Jessé que ia ser ungido rei. Na mentalidade judaica, se Deus disse a Samuel para ir ungir um filho de Jessé, era com certeza o filho farão mais velho, o primogênito, daquele que tinha os direitos especiais. Mas Deus disse: não foi esse que eu escolhi, porque eu o vejo de forma diferente. Então veio o número 2, que era Abinadab. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este que tem escolhido o Senhor. Então, terceira tentativa. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: não, tão pouco é este que tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse Jessé: ainda falta o menor, eis que apascenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Samuel começou a ficar preocupado, incomodado, porque não era nenhum daqueles. Ele sabia que Deus o tinha mandado ungir um filho de Jessé como futuro rei de Israel, mas não era nenhum daqueles. Mas havia ainda um filho, o mais novo, o que fazia os trabalhos, o moço de recados, o que andava no campo a tomar conta das ovelhas. Não nos vamos assentar e tomar uma refeição antes que ele venha aqui. Mandou lá chamar. Versículo 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formou-se de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e ungiu, porque é mesmo este. É este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Deus vê de forma diferente. Deus não vê como o homem vê, pois o homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas Deus olha para o coração. Amém? Então aquilo que importa, meus irmãos, não é aquilo que os outros pensam, é aquilo que Deus pensa. Não é aquilo que os outros pensam sobre mim, é aquilo que Deus pensa sobre mim. Isso é que é importante. Não nos devíamos preocupar tanto com a opinião dos outros. Se nós somos obedientes a Deus, se somos guiados pelo Espírito, não temos que nos preocupar com a opinião dos outros. Mas, contudo, somos exortados a exalar o bom cheiro de Cristo. Amém? Só que isto é uma exortação, não é para nós fazermos um esforço. Exalar o bom cheiro de Cristo é uma coisa natural, não é artificial. Eu não tenho que fingir que sou muito santo. Eu não tenho que andar aí das mãos postas, revirar os olhos, para parecer que sou santo. Não. Eu tenho que ser natural. E na minha naturalidade, refletir o Cristo que está em mim. O exalar o bom cheiro de Cristo acontece de uma forma natural. Quando eu digo que nós não temos que preocupar com a opinião dos outros, é neste sentido. Eu tenho que preocupar com aquilo que Deus pensa. E se eu me preocupar com aquilo que Deus pensa, se eu for obediente a Deus, se eu quiser ser um imitador de Jesus Cristo, eu não tenho que me preocupar com a opinião de ninguém. Porque aquilo que vai transparecer na minha vida é o Cristo que está em mim. Então, o exalar o bom cheiro de Cristo é uma consequência, não é uma preocupação. Não é um ponto da minha agenda. É uma consequência natural. Eu não tenho que fazer o pino, eu não tenho que fazer nada de especial para que as pessoas pensem que eu sou muito santo. Sou o que sou pela graça de Deus. Amém? Mas se eu for obediente a Jesus, se eu for atento à sua palavra, se for obediente à sua palavra, então eu vou, naturalmente, Cristo vai emergir em mim.
se eu for guiado pelo Espírito Santo na minha vida, se eu produzir fruto do Espírito na minha vida, em vez de produzir obras da carne, então o que vai transparecer em mim é a pessoa de Cristo. E vai exalar esse cheiro espiritual, esse bom cheiro espiritual. E eu não tenho que preocupar com a opinião das pessoas. Irmãos, eu não tenho que preocupar, nunca me preocupei em qualquer contexto em que eu estivesse. Em qualquer contexto que eu estivesse. Nunca me preocupei em dar bom testemunho. Aquilo que se chama dar bom testemunho. Eu sempre fui natural. E quando falho, peço perdão a Deus, ou perdão a alguém a quem eu, prejudiquei. Mas eu não tenho que entrar num caminho de hipocrisia religiosa, de querer compor uma imagem para que as pessoas fiquem com uma determinada imagem de mim. Eu quero lá saber da imagem que as pessoas têm de mim. Eu quero saber o que é que Deus pensa de mim. Eu quero ser fiel perante Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, porque se eu for guiado pelo Espírito Santo, não tenho que estar preocupado. E ainda assim, as pessoas vão falar mal de nós. O que é que chamavam Jesus? Jesus era o Filho de Deus. O que é que os religiosos lhe chamaram? Entre outras pérolas, chamaram comilão e beberrão. Numa certa altura. Comilão e beberrão. Nunca vi, nos Evangelhos, nunca me apercebi que Jesus estivesse em todos os cargos. Que Jesus tivesse... o Evangelho nunca diz que Jesus comeu tanto que depois teve que ir vomitar, afastar-se um bocadinho para trás de uma árvore e vomitar, ter comido mais. O Evangelho não mostra nada. Jesus que um dia bebeu uns copos a mais e depois ficou com dor de cabeça no dia seguinte e não sei o quê. Não vemos. Vemos que ele sentava à mesa com pecadores e publicanos, com pessoas que eram religiosamente, segundo o judaísmo, indignas. E é por isso que o chamavam comilão e o beberrão. Não porque ele comesse muito ou bebesse muito, nada disso. Era uma reação ao facto de Jesus quebrar as regras, que não foi Deus que instituiu, mas foi a religião, foram os homens, doutrinas de homens que foram instituídas. E às vezes nós quebramos as regras. Quando quebramos as regras que são instituídas pelos homens, somos alvo de acusação. Somos falados. É natural. Aconteceu com Jesus. Aconteceu com os discípulos. Porquê é que não há de acontecer connosco? Então isso não me preocupa. Não me preocupa se falam bem, não me preocupa se falam mal. Eu preocupo-me. A opinião que conta para mim é a opinião de Deus. É Ele que eu tenho que prestar contas. E estou, digamos, diante dele a todos os momentos. E é claro, quando nós estamos em linha com a vontade de Deus, nós damos bom testemunho. Nós exalamos o bom cheiro de Cristo. Não acontece outra coisa. Quando nós estamos em obediência a Deus, o nosso testemunho é bom. Não tem que ser um ponto da nossa agenda dizer, espera aí, eu tenho que dar bom testemunho, espera aí. Não. Quando eu penso assim, já estou a pensar mal. Eu tenho que pensar, se no meu lugar, o que é que Jesus faria? Se Jesus estivesse na minha situação agora, o que é que Ele faria? O que é que Ele diria? E se eu for honesto e seguir este pensamento, eu não tenho que estar preocupado com o testemunho. Nem tenho que estar preocupado com o que é que os outros pensam. Amém? Então, irmãos, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão extremamente preocupadas com a opinião pública. O que é que as pessoas pensam de nós? E isto é muito parasitado pela política, porque os políticos têm que ir a eleições, numa democracia, não é? E, portanto, as pessoas votam, e se as pessoas estiverem chateadas com ele, não votam, e ele perde as eleições e perde o poder. Portanto, nós estamos muito preocupados por esta ideia de agradar às pessoas, de agradar à opinião pública. Nós não temos que preocupar com isso. O cristão não tem que se preocupar com isso. O cristão tem que se preocupar com a opinião de Deus. E essa é a opinião que conta. Porque é Ele que nos conhece de uma ponta à outra, como ninguém nos conhece. Nós podemos pôr todas as máscaras que quisermos, nós podemos vestir-nos de toda a maneira, aprender a falar, aprender a corrigir a nossa dicção, podemos aprender a estar em determinados ambientes, podemos aprender isso tudo, mas tudo isso é artificial. Não tem a ver com a pessoa em si.
Então, o que interessa é Deus, a maneira como Ele nos vê, sem véus, sem máscaras, sem nada que possa esconder alguma parte da nossa alma, alguma parte da nossa mente, alguma parte da nossa vida. Ele conhece-nos como nós somos. E se nós formos fiéis e obedientes a Ele e nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, na nossa vida não temos que nos preocupar com coisa nenhuma. E o bom cheiro de Cristo estará lá. E o bom testemunho estará lá. E o reino de Deus vai-se implementando. Em nome de Jesus. Amém? Vamos chegar em pé. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, esta manhã, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque nos tens chamado a viver guiados pelo Espírito, Senhor. Tens-nos chamado a viver não em fingimento, nem em hipocrisia religiosa, Senhor, mas tens-nos chamado a viver guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, e por isso nós precisamos de ouvir a Tua voz, e por isso nós precisamos ter comunhão contigo, e por isso nós precisamos, Senhor, que Tu possas sondar a nossa vida, Senhor. Como dizia o salmista, sonda, ó Deus, a minha alma e vê se há nela algum caminho mau. Senhor, que Tu possas sondar a nossa vida a cada momento, Senhor. Não apenas antes de celebrarmos a ceia do Senhor, nos dias em que o fazemos, mas em todos os momentos, Senhor, Tu possas sondar a nossa vida, Deus. E que nos possas, pelo Teu Espírito, corrigir, admoestar, ó Deus, para que nós possamos viver alinhados com a Tua vontade, Senhor. E assim nós daremos bom testemunho, e assim nós exalaremos o bom cheiro de Cristo na nossa vida para aqueles que estão à nossa volta, Pai. Ó Deus, eu Te peço, Senhor, que tenhas misericórdia, Senhor, daquelas pessoas que se afastam da fé, que se afastam do Evangelho, que não são atraídas ao Evangelho por causa do mau testemunho ou da hipocrisia religiosa daqueles que se dizem crentes, daqueles que se dizem cristãos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, que essas pessoas possam ter outra oportunidade de conhecer o Teu amor, a Tua graça, Senhor, de conhecer a beleza do Evangelho, Senhor, de conhecer a graça com que Tu nos tens coberto, Senhor, de conhecer a pessoa maravilhosa de Jesus, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Dá-nos uma semana na Tua graça, uma semana abençoada de saúde, Senhor. Estenda a Tua mão sobre aqueles que estão enfermos, Senhor. E, Senhor, que nós possamos ver a Tua presença na nossa vida, Senhor, ao longo desta semana, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.